vai aprender um pouquinho sobre a história de um rei que eu acho muito fantástico. Apesar do fim da vida dele não ter sido tão fantástico, mas eu aprendo muito com esse rei. É o rei Ezequias, né? Em Isaías 38, de 1 a 5, ela fala da história do rei Ezequias. Interessante que o rei Ezequias, os seus antecessores, né, tinham sido homens muito infiéis a Deus. Mas Ezequias conseguiu ser um homem fiel a Deus, mesmo em meio a tanta idolatria, pecado que os seus antecessores deixaram no povo de Israel. Ezequias viveu em tempos difíceis e Ezequias passou por duas grandes batalhas na sua vida. A primeira, como vocês sabem, né, foi Israel estava sendo sitiada por o rei da Síria, chamado Senaqueribe. E no capítulo anterior, né, do versículo 38, no capítulo 37, ele vai falar como que Deus poderosamente livrou Israel, livrou o rei Ezequias das mãos do rei da Síria. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre outra batalha que o rei Ezequias foi desafiado. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, ele vai nos contar um episódio muito interessante. Isaías 38, de 1 a 5, fala assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o seu Deus, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Hoje nós queremos aprender. Sabe, não é a primeira vez que Deus ouve a oração de Ezequias. Como eu falei no outro episódio, Ezequias também orou ao Senhor para que o Senhor ouvisse a afronta do rei Senaqueribe. E o profeta veio e disse: eu ouvi a sua oração. Hoje, sabe, nós queremos aprender 3 coisas com a vida de Ezequias. Primeiro, pessoas fiéis também sofrem. Em tempos de pandemia, em tempos de dor, a gente fica se perguntando: poxa, mas fulano era tão bom, poxa, ele era um pastor tão fiel. E nessa história nós podemos entender que pessoas também sofrem, pessoas fiéis a Deus, que amam a Deus, que servem a Deus, também passam por momentos de dificuldade. E sabe o que Ezequias fez? Cara, eu imagino assim, sabe, a morte... Apesar de sabermos, né, o Filho de Deus, o crente verdadeiro, tem certeza da sua salvação, sabe para onde vai. Mas o medo da morte é algo humano, é algo normal do ser humano. Mas quando você é anunciado por um profeta, arrume suas coisas, arrume a sua casa, porque você morrerá. Deve ser um choque muito grande, assim como foi para Ezequias. E Ezequias teve como um único amigo a parede. Ele se virou para a parede e orou e clamou ao Senhor. E isso nos diz o segundo ensinamento com o rei Ezequias: lembre o Senhor de quem Ele é, o que Ele diz e de quem você é. Sabe, uma das coisas maravilhosas que aprendemos com o livro de Salmos é que nós devemos falar ao Senhor as suas palavras. Orar em salmos, orar em textos bíblicos e lembrar o Senhor: Deus, tu que é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, tu que te importas com teu filho. E foi isso que Ezequias fez. Deus disse, Ezequias virou o rosto para a parede e disse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido. Lembre ao Senhor de quem você é, lembre o Senhor de quem Ele é, sabe? E às vezes a gente não entende, não consegue chegar ao coração de Deus porque nós não sabemos nos comunicar. E Deus hoje está falando: fale comigo, se comunique comigo, lembre-me das minhas palavras, lembre-se de quem nós somos. Quantas vezes o salmista disse: Senhor, tu sabes do que eu fui formado, tu sabes que sou pó. E às vezes a gente precisa lembrar o Senhor de quem nós somos e de quem Ele é.
E a terceira coisa que aprendemos com essa história de Ezequias, para mim, que sempre fala comigo, que não é a primeira vez que Deus usa a expressão, eu ouvi a sua oração. E Deus curou Ezequias e Deus deu mais 15 anos de vida a ele. Sabe o que nós aprendemos com isso? Deus ouve nossas orações. Mas será que nós estamos orando? Oi, se você chegou até aqui, curte, comenta e compartilha com as amigas. E se você não é inscrita no canal, se inscreva para receber mais notificações. E roda o vídeo! Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador ele falava assim... Ele nos lembra, na verdade, que a Bíblia fala que no livro de Apocalipse, ele fala que Deus tem um incensário, um incenso, né? Eu não consigo ter muita ideia do que seja, mas a Bíblia fala que as orações dos santos estão armazenadas ali naquele incensário, naquele incenso. E eu fico me perguntando, Senhor, quantas orações tem minha lá? Quantas orações tem sua lá? Será que Deus está ouvindo nossas orações? Mas será que nós estamos fazendo orações? Essa história do rei Ezequias nos lembra isso. Nos lembra que Deus ouve a nossa oração. Sabe, aos olhos humanos é impossível. Cara, por que Deus vai me dar mais 15 anos se Ele já determinou? E hoje eu quero te dizer, Deus ouve a sua oração. E Ele vai te responder. E não pense que o silêncio de Deus é o não de Deus. Não pense que o silêncio de Deus é a ausência de Deus. Muitas vezes o silêncio de Deus é a resposta de Deus. Então, assim como Ezequias, se for a parede a sua única aliada, vire-se para a parede. Clame ao Senhor, chore ao Senhor, porque lá no versículo 5 ele fala assim: vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, seu Deus, dos seus antepassados, ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Deus ouve nossas orações e vê as nossas lágrimas. O que precisamos fazer? Volte o rosto para a parede e entregue para Deus as suas orações. Vamos aprender com Ezequias a orar ao Senhor e saber que Ele nos ouve.